Eu estava a evangelizar, ele ficou tocado. E ele me procurou, pediu oração. Quando veio para aqui, eu orei para ele. Eu disse, dentro dessa semana, Deus vai te dar milagre, vai fazer milagre na tua vida. Emprego, casamento, tudo. Eu disse, emprego, casamento, tudo que o diabo queria tirar. Recebe. Amém. Então, casamento, data está marcado para lá, dezembro. Mas emprego não está marcado para lá. No terceiro dia ele recebeu isso. Amém. Glória a Deus. Porque tudo tinha teu tempo. Amém. Eu disse uma semana. Esperou 1, 2, 3. Apanhou antes de uma semana. Amém. Está vendo? Agora, já tem como guardar, porque você queria um emprego para guardar. Eu disse, E você disse que quer acumular dinheiro para o casamento. Nota uma coisa. Assim diz o Senhor. Mais uma graça vem para ti. Dentro desses 3 dias. E antes de passar 3 dias, ele voltou. Ainda não fez semana. Disse, homem de Deus, fui chamado no escritório, subi, sou chefe. Amém. Ele entrou agora, ainda nem conheceu todos os colegas, só fez bom dia, boa tarde, foi para casa, voltou, foi chamado no escritório, subiu, foi chefe. Sob uma palavra que eu disse 3 dias. Ele creu naquela palavra, ele descansou naquela palavra. E aconteceu conforme foi dito. Por quê? Porque creu. Amém. Porque ele acreditou. Então, houve um momento que depois ele começou a ficar. A data de casamento está longe. Já marcou, está longe. Então, ele começou a ver as coisas acontecer. Me ligou um dia, homem de Deus. Epa, como é que é? Epa, estou abençoado, mas como vem ainda, tem algumas coisas que estão a faltar sobre a organização do casamento. Eu disse, assim diz o Senhor. Acaso não falei contigo pela boca do meu servo? Crede nos seus profetas e prosperareis? Amém. Tudo que o diabo tirou, estou te devolver? Acaso não está dito? Se eu disse que você já recebeu, crê que recebeu. Quando é o casamento? É hoje? Não. Lá à frente. Espera, acredita, descansa, há de casar. Amém. Amém. Porque eu disse o emprego era dentro de uma semana. Como eu disse uma semana, tinha que acontecer dentro de uma semana. Por isso no terceiro dia ela apanhou. Mas eu não disse que o casamento era no terceiro dia. Porque você marcou data para lá. Então lá vai casar. Até lá descansa na palavra que foi liberada. Amém. Porque há de acontecer provisões. Até o último minuto pode faltar bolo de casamento. Até o último minuto há de sair alguém que vai tirar esse dinheiro. Amém. É preciso descansar. Quem crê, vive o descanso. O descanso está no cumprimento da promessa de Deus. E qual é a promessa que Deus fez hoje? Então está dizendo que o mesmo evangelho que foi pregado a eles que não conseguiram entrar na terra prometida, é o mesmo que foi pregado a nós. Nós fomos pregados a boa nova, eles foram pregados a boa nova. Qual é a boa nova? A boa nova é a palavra de Deus. Amém. Porque a Bíblia nos mostra que o Antigo Testamento nos conduziu para o Novo Testamento. Amém. É através do Antigo Testamento que Deus conduziu para o Novo Testamento. A diferença é que agora Jesus desceu. Deus de tal maneira que amou o mundo, enviou Jesus, porque assim os profetas também profetizavam que vinha o Cristo Messias. Isso estava desde lá no Antigo Testamento. Essa era a promessa da salvação. Quando Deus fez Abraão, é que levantaria alguém que ia libertar. Levantou Moisés e libertou-lhes. Amém. Agora Deus já tinha falado que ia levantar alguém que ia libertar-nos dos nossos pecados de opressão. Ele levantou Jesus, seu Filho unigênito, o único que ele enviou, porque amou o mundo, para que morresse na cruz como cordeiro, que através do sangue dele todos foram libertos. Nota que Moisés naquele tempo usou um cordeiro animal, matando, pegando sangue e pintando nas ombreiras. E eles ficaram libertos. E eles não foram atacados. Imagine sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. É a perfeição completa. Jesus não pegou cabrito. Jesus não pegou ovelha. Jesus não pegou boi. Jesus deu a sua própria vida por nós. E a promessa, ele disse, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo aquele que quiser entrar no reino dos céus tem que se arrepender dos pecados e crer na palavra de Deus, descansar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, pela fé. Se você não tiver fé da palavra de Deus, você não vai entrar no descanso de Deus. Você não vai entrar. Você não vai entrar.
Você precisa crer na palavra de Deus e descansar na palavra de Deus. Amém. A Bíblia diz que todos aqueles que creram na palavra de Deus, aqueles que acreditaram na palavra de Deus, eles tiveram testemunho. Todos aqueles que acreditaram na palavra de Deus, eles tiveram testemunho. Note uma coisa. No 1 de Samuel, se formos para 1 de Samuel 13, há de perceber que a Bíblia faz entender que havia um rei chamado Saul, que estava a reinar naquele tempo. Um ano depois de reinar, os filisteus levantaram-se contra o povo de Israel. Os filisteus levantaram-se contra o povo de Israel naquele tempo, para pelejar contra o povo de Israel. E naquele momento, o número de homens de filisteus era tão grande como a areia do mar, que gerou medo nos filhos de Israel, no povo de Israel. E começaram a se esconder todos, começaram a se afastar todos. Por quê? Porque tinham medo. Estavam com medo porque o número dos inimigos era maior do que deles. Amém. Jonathan, que é filho de Saul, ele naquele momento ele disse, ele não avisou o seu pai rei, mas ele saiu e pegou um sacerdote de Deus que estava com ele. Ele disse, ele fez um plano para atacar a guarda de coisa dos filisteus. Ele disse, se tão somente chegarmos lá e eles disserem para nós, acheguem-te até nós, então saberemos que Deus nos deu nas nossas mãos. Está vendo? Então estamos a dizer que eles eram milhares como número de areia. Todo o povo de Israel estava a fugir. Mas um homem só decidiu sair com um outro irmão para ir pelejar contra muitos, enquanto todos estão escondidos. Ele disse, se tão somente chegarmos lá e eles nos disserem, acheguem para nós, então Deus nos dará nas nossas mãos. Ele creu que Deus podia nos libertar. E quando ele seguiu com esse plano, o que aconteceu? Deus, pelo seu poder, fez com que os próprios inimigos, os soldados filisteus, se matassem entre eles. E o povo de Israel ficou salvo naquele tempo. Ficou liberto. Não porque eles tinham força, mas porque o homem que decidiu agir pela força de Deus acreditou que Deus podia lhe dar nas mãos. É preciso compreender isso. Davi, quando foi diante de Golias, Golias era um homem gigante, forte, que todos tinham medo. Davi era tão pequeno. Mas ele disse, tu vens para mim com espadas e coisas, mas eu venho para ti em nome do Senhor. Amém. Tá vendo? Ele confiou a Deus para vencer o gigante. Aleluia. Ele não dependeu da sua força. Ele acreditou que o Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse Deus, meu pai, este Deus é poderoso, a ponto de eu, tão pequeno que sou, eliminar um gigante como Golias. E ele eliminou Golias. Por quê? Porque ele creu e ele teve o seu descanso. Qual seria o descanso? Estar livre de Amém. todo mal. Você, antes de alcançar o teu descanso, existem obstáculos que te impedem de chegar no descanso. Quais são? Os teus inimigos, que se levantam no teu caminho para impedir que você chegue até lá. Mas como você vai vencer as lutas, vencer os inimigos, para chegar no destino, para chegar a viver o descanso de Deus? Você vai precisar da mão de Deus, do poder de Deus, para tirar dos teus caminhos os teus inimigos. Como vais conseguir? Tem que crer em Deus. Tem que crer em Deus. O descanso do povo está, o descanso de Deus é pela fé, é alcançada pela fé, será alcançada pela fé. Nota uma coisa, que Deus aqui, no livro de, eu vou repetir para você, no livro de Deuteronômio, saltando para a coisa 9, diz, o Senhor
teu Deus te dará a abundância e em toda a obra das tuas mãos, viu? O Senhor teu Deus te dará em abundância, a abundância em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto da tua terra te beneficiará, porquanto o Senhor tornará a exultar em ti, para te trazer bem, como exultou os teus pais. Se deres ouvido, tá vendo? Se deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, guardando os seus mandamentos, e os seus estatutos, escritos nesse livro da lei, se te converteres ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, porque este mandamento que hoje te ordeno, não é demasiado difícil. Nota uma coisa, Deus estava a dizer que eu abençoarei a tua mão. Amém. Eu abençoarei teu trabalho. Ele estava a dizer, do ventre dos teus animais, eu abençoarei. Amém. Do ventre do teu trabalho, eu abençoarei. Amém. A terra em que estás, eu abençoarei. Amém. Os teus inimigos tirarei dos teus caminhos, mas se tão somente creres nesta minha lei e guardares estes meus estatutos e andares confiante nesta minha promessa. Está vendo? Ele prometeu, disse, Deus permitiu a maldição e a bênção, mas para que você vivesse a bênção de Deus e estivesse livre da maldição, é necessário que você receba a palavra de Deus, creia nesta palavra de Deus e descanse nesta palavra. Ainda que aconteça em luta, se levantem inimigos, você tem que crer. Por quê? Porque Deus disse. A tua confiança tem que ser porque Deus disse. E não há nada impossível para Deus. Amém. Então, se Ele disse, eu tenho que continuar firme nesta palavra. Não tem nada impossível. Ele disse que eu vou tirar os teus inimigos dos teus caminhos, mas não vai tirar só por tirar. Ele disse, se você acreditar em mim, se você crer na minha palavra, se você confiar, porque a promessa é, tá bom, você que está endemoniado, Deus disse, eu te livrarei dos teus inimigos. Amém. E farei toda a maldição que o inimigo fez para você voltar para o inimigo. Amém. Como você vai estar livre? Tem que acreditar, tem que crer. E quando você acreditar e crer, descansar, o demônio vai sair sobre a autoridade de Deus. Por quê? O que Deus vai fazer? Como Ele te prometeu e você creu, Ele vai enviar alguém e vai ungir com sua graça. Amém. Para tirar de ti o demônio Amém. que te atormenta. Amém. Se é uma doença que você padece com ele, se Deus diz, Deus através dos seus servos, seus pastores, profetas, evangelistas, Ele diz palavra, Ele fala, nossa boca é boca de Deus para o povo. Amém. Então quando Ele fala para você, estás curado, você tem que crer que está curado. Amém. Se você não crer, você não vai ser curado. Amém. Você tem que aceitar que está curado. Você tem que aceitar que está abençoado. Você tem que aceitar que está livre. E crer nesta palavra. Tem que ter fé nesta palavra. Ter fé, acreditar. Deus disse, assim conforme eu disse, vai acontecer. Amém. Mas se crer na minha palavra e guardares a minha palavra, obedecer a minha palavra. O problema é que muita gente não tem fé. Existem pessoas que procuram milagre, mas não creem em Deus. Amém. Ainda quer continuar na tradição, mas quer Deus. Quer Deus porque está doente, mas ainda quer tradição. Quer Deus porque não tem emprego, mas ainda quer curandeiro. Amém. Quer Deus porque não tem filho, mas ainda quer fazer bamba e cerimônias. Deus disse, não pode servir dois deuses. Amém. A riqueza e a Deus. Amém. Se é Deus que você quer, espera em Deus. Se a Amém. teu emprego não apareceu, espera em Deus. Aleluia. Se Ele disse que vai te apanhar, espera o teu dia chegar. Se Ele disse que estás curado, espera o teu dia chegar. Você tem que descansar. O descanso de Deus está na palavra de Deus. Deus, quando vamos para Gênesis, sabe perceber que Deus, quando fez o mundo, no 7º dia, depois de Deus completar a obra, enquanto fazia o mundo, haja luz, haja sol, haja animal, façamos o homem segundo a imagem e semelhança. No 7º dia, a Bíblia diz que Deus descansou de toda a obra, quando Ele já fez todo o mundo. Amém. O mesmo Deus que disse, descansou. Todo aquele que alcança o descanso de Deus,
descansa não só ele, como toda obra que ele fazia também descansa. Amém. Porque Deus, quando fez a obra, quando estava fazendo o mundo, no 7º dia, depois de ele concluir tudo na terra, ele descansou. Ele descansou para que todo aquele também que vir a crer em Deus tenha também o mesmo descanso que Deus teve. Mas ele mesmo disse: aquele que não crê na minha palavra não entrará no meu descanso. Ainda que a obra esteja completa, ainda que eu tenha feito o mundo para vocês, ainda que eu tenha feito tudo perfeito para vocês, ainda que eu tenha liberado todo o poder, mas aquele que não prevalecer na minha palavra, aquele que não crê na minha palavra, que não ter fé na minha palavra, este não pode viver o meu descanso. Eu não lhe darei o descanso. Eu disse, darei descanso àquele que descansar na minha palavra, que acreditar em minha palavra. Qual é palavra? Ele disse: isto não está muito longe de ti. Não está longe de ti. Ao ponto de você dizer: então, disseram que quando crer em Deus, estaremos salvos. Quem há de vir nos trazer a palavra de Deus para crermos em Deus? Não. Você não precisa questionar. Quem questiona não crê. Não é preciso perguntar. Jesus Cristo morreu por todos nós, derramou o seu sangue, ele tomou os nossos pecados, ele tomou as nossas enfermidades. Nós fomos libertos e salvos pelo sangue de Jesus, para que todo aquele que nele crer seja salvo. E ele disse: qual é essa? Disse: a palavra está muito perto da tua boca e no teu coração. Qual é? Se tão somente creres que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos no 3º dia, e confessares com a tua boca que Ele é o Senhor. Amém. Mas aqui tem uma coisa: você pode confessar hoje que Jesus é o Senhor, e crer com o teu coração hoje que Jesus morreu e ressuscitou no 3º dia dentre os mortos, ser curado, e amanhã não crer mais em Jesus. O que está a falar aqui é que você tem que crer permanentemente e tem que confessar permanentemente. Amém. Você não tem que descansar de confessar que Jesus Cristo é o meu Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou no 3º dia. Você não tem que confessar todos os dias. Você tem que confessar todos os dias, sem cessar. Tem que crer nessa palavra, tem que descansar nessa palavra. E você não pode mudar nisso. Existem pessoas que um dia aceitaram Jesus, mas depois desviaram-se. Existem pessoas que um dia foram à igreja, foram abençoados, ficaram ali que depois desviaram-se. Amém. Por quê? Eles não permaneceram, não deixaram a palavra permanecer na boca. O diabo está esperando de você confessar palavra negativa. Amém. Eu sou pobre, eu sou desgraçado, Amém. eu já morri, já não aguento mais. Não! Disse: confessa que Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos, e Ele é o Senhor. Amém. Confessa com a tua boca, sem cessar, permanentemente, no teu coração. Tem que crer. Diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Está vendo? A justiça de Deus é o descanso que Deus preparou para nós. Diz: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, se com o coração crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Então você tem que confessar